A advogada Mércia Nakashima tinha 28 anos de idade e, após deixar a casa dos seus avós por volta de mais ou menos 18h30, do dia 23 de maio de 2010, em Guarulhos, ela simplesmente desapareceu. A família, desesperada, começa a buscar por Mércia por todas as partes e o caso logo foi parar na Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil. O principal suspeito era o ex-namorado e também advogado Misael Bispo, que sempre negou saber do paradeiro de Mércia. Na verdade, era mais um caso de final de relacionamento que acabou em uma das maiores tragédias envolvendo a morte de uma jovem mulher advogada. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes da gente começar, deixa eu te fazer um pedido que a minha equipe adora. Inscreva-se agora no nosso canal. Aproveita também e ativa o sininho de notificação, dá um like e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece e sabe que gostam de consumir histórias policiais reais. No dia 23 de maio de 2010, guarde bem essa data, por volta de mais ou menos 18 horas, a advogada Mércia Nakashima, que tinha na época 28 anos, desapareceu após sair da casa da sua avó na cidade de Guarulhos. Mércia tinha como destino a sua residência, que ficava na mesma cidade. Eles moravam próximos em Guarulhos. A advogada estava na condução do seu veículo Honda Fit de cor prata. Segundo seus familiares, antes de sair, a mulher havia recebido uma ligação telefônica do Misael, seu ex-namorado, e desde então não receberam mais notícias de Mércia Nakashima. Familiares preocupados em não conseguirem contato com Mércia, após 48 horas, os familiares se dirigiram ao 6º Distrito Policial de Guarulhos e elaboraram boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas acontece o seguinte, quando os familiares perceberam a gravidade dos fatos que se apresentava, a família resolveu pedir auxílio na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que pertence ao DHPP. E aí o DHPP iniciou as investigações. O delegado Antônio Diolim assumiu as investigações do desaparecimento misterioso da advogada Mércia Nakashima. Primeiro que esse caso foi em Guarulhos, esse caso eles fizeram o primeiro BO numa delegacia ali em Guarulhos. E ali foi feito um BO de desaparecimento, que ela sumiu, saindo da casa da avó, que ela ia todo domingo, eles tinham lá, reunia a família inteira, que ela morava com o pai, um pouco longe dali, mas num caminho que ela fazia até um prédio onde ele morava. E a avó, a mãe, eles se reuniam nessa casa e todo domingo ele sabia também que ela ia lá. Então, ela desapareceu. Fizeram um boletim de ocorrência na cidade de Guarulhos. Depois de 2 dias do desaparecimento, eles já quiseram tirar o BO da delegacia de Guarulhos, não por problema de investigação, que haveria a mesma competência para investigar, com certeza seria do mesmo jeito, mas como o DHPP e a Delegacia de Desaparecimentos é o estado inteiro, então lá todos os casos de desaparecimentos de estado, todas as pessoas que somem vão para lá, então eles também, por eles já desconfiavam do ex-namorado, né, um ex-PM, que tinha um conhecimento muito grande na cidade, tinha muitas amizades, eles queriam que tirasse Guarulhos e mandasse para a delegacia do DHPP, que aí chegaram com essa ocorrência e eu assumi o caso. O delegado Olim veio a saber através da família que Mércia teve um relacionamento amoroso conturbado com o também advogado Misael Bispo de Souza, que era reformado da Polícia Militar. Meses antes do desaparecimento, Mércia resolveu terminar o relacionamento com o bispo. Mas o Misael não se conformava com o fim do namoro e sempre tentava reatar. Presta atenção, testemunhas ainda relataram que Misael era ciumento
possessivo e que, após o término do relacionamento com a vítima, Misael constantemente teria também ameaçado de morte Mércia. Inclusive, havia indícios de que Misael a agredia em virtude dos hematomas que algumas vezes Mércia teria apresentado, mas nunca tinha registrado ocorrência nesse sentido. No dia 27 de maio de 2010, Misael vai à polícia sem ser notificado, pois ele queria prestar esclarecimentos. É que, na verdade, nesse dia que ele foi lá, que ele foi intimado, ele viu, quando veio para São Paulo, ele viu o tamanho da delegacia, o que a gente ia fazer, a investigação, ele ficou meio preocupado quando saiu de Guarulhos. Veio para o DHPP, Departamento de Homicídios, quer dizer, o Departamento de Homicídios é respeitado, tem bons profissionais. E aí ele apareceu lá, se apresentando. Eu falei, mas eu nem te chamei aqui ainda, me lembro bem que eu falei isso para ele. Aí, nessas conversas, eu pedi o documento dele, falou que era advogado, mostrou tal. Não, mas eu não tenho nada para esconder. Mostro a minha conta, mostro tudo aí. Foi ali que eu comecei a investigar também, que eu perguntei para ele sobre o carro, que carro que ele tinha. Até ele muito metido, arrogante. Na época eu me lembrei que eu falei, que carro que o senhor tem? Ele falou, eu tenho uma Sportage. E essa Sportage é um carro novo, o senhor tem seguro? O que o senhor acha? Na época ele me falou, acho que o carro valeria 80 mil reais, 70 mil reais, eu não me recordo bem, mas é nesse torno desse preço, que era um bom volume, era bastante dinheiro nessa época, e lógico que tem seguro. Foi aí que eu comecei a fechar o cerco e ele pega do nada, ele começou a vir as minhas perguntas, que eu comecei a levantar, ele pegou, saiu e fugiu e deixou o documento dele lá. Acho que ele até ficou com medo que a gente fosse olhar o carro dele. Então ele pegou e saiu fora e deixou o documento. Aí começou já a investigação e a gente já ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Em 31 de maio de 2010, o ex-PM foi chamado para depor lá no DHPP. O depoimento de Misael deixa claro que, mesmo após o término do relacionamento com Mércia, eles continuavam a se encontrar amorosamente. Deixa eu fazer uma pergunta. No dia 16, esse o recorda. O senhor saiu com a Mércia na sexta e no sábado, concorda? Você já falou isso. O senhor foi com ele no cinema, que foi para sua casa. Uma semana antes, o senhor, à noite, o senhor foi aonde? O senhor lembra? No sábado à noite? Não lembra? O senhor teve com a Mércia? Não lembro. Não lembra? O senhor dormiu com ela? Uma semana antes. Uma semana, dia 16. Aparece seu carro na porta da casa dela, depois aparece no motel até as 9 da manhã de segunda-feira, no domingo. Como é que faz? Domingo para segunda e depois retorna na casa dela, do pai dela. O senhor lembra? O senhor teve com ela? O senhor dormiu com ela no motel? Domingo para segunda? Da Fernão Dias? De domingo para segunda. Lembro, com certeza. Lembra? No dia 16, então o senhor teve com ela. Não sei se foi dia 16, não sei que eu tive. Tá, no fim de semana, o senhor pegou ela na porta. Ela me ligou, Tá. por volta de 10, 11 horas, Tá. não sei. Aí o senhor foi lá, buscou ela e foi para onde? Passando e saiu pro motel. Qual motel que o senhor foi? Não lembro o motel. Mas onde é? Fernando Dias. E saiu que horas na segunda-feira? Aí cedo que eu tinha audiência. 9 horas? Por aí. Então o senhor teve com ela no fim de semana antes? No final de semana antes, sim. Ah, Ela me ligou. E agora o senhor olha também que lá atrás tem um espaço aí de quase um mês que nós não encontramos. Primeiro você falou disso, não perguntei ainda. Quando eu perguntar, o senhor responde. Por enquanto, o senhor fala só o que eu perguntei. Certo? Eu não respondo adiantado quando eu estou lhe perguntando. O ambiente na delegacia era de pura atenção. O delegado Olim queria saber todos os números de celulares que Misael tinha. Se recusa a saúde. Você já passei anteriormente. Eu já posso. É só esse que o senhor tem? Posso falar? Ele se recusa a passar nesse momento. Use o telefone que ele eu não utilizo. se recusa. O senhor escreve para mim os telefones. Não custa nada, Zé. Escreve aí, pronto. Todos, tá? Mas não esquece nenhum. Já passei. Tá certo. Não, senão se recusa na hora. Ele falou anteriormente, ele falou depois. Está se Você recusando. tá Ele certo. está escrevendo. Eu utilizar. Doutor, dá licença, doutor. Aqui Depois o senhor fala. Cabe a gente mostrar que somos capos. Eu já passei. Aqui cabe a gente mostrar que somos capos. O senhor não vai falar? Já passei todos os telefones que eu utilizava.
apareceu. Você já falou? São só esses que estão aqui nos depoimentos? Eu escrevo, fala aí pra mim. Não, Eu ele já escrevo. falou. Fala, Passa todos. fala. Já passei todos os telefones Tá bom. utilizados. Já passou. Não tem nenhuma mais. Ele se recusa. Misael usava um número de celular que não estava em seu nome e tentou esconder da polícia, mas o delegado Olim acabou descobrindo essa linha de celular. Me pergunto, esse número a Mércia tinha, o número que o senhor não apresentou para nós. Esse número 63525741. 65525741. De quem que é esse número de telefone? Me explica de quem que é. Esse mesmo telefone liga para a Bahia, esse mesmo telefone liga para a São José, esse mesmo... Então o senhor não apresentou para nós. Não apresentei. Coloque aí. Pode Por que o senhor não apresentou? Eu lembro, no ano passado, Né? não sei se foi em junho, foi em julho, eu comprei um chip numa loja Põe aí. e o cara falou que só tinha aquele chip, mas já estava cadastrado no nome de alguém. Agora eu não, Quem que é a pessoa? não sei. Faço a mínima Quer dizer, ideia. você comprou numa loja... Chip cadastrado no nome de uma outra Com pessoa. certeza. Você conhece a pessoa do nome desse telefone? Não? Desconheço. José, conhece? Desconheço. Posso até lhe mostrar. Comprei José na loja um chip, lembra como hoje? Valdir da Silva. Comprei na loja um chip como hoje. O cara falou assim, ó, eu quero um chip da Oi. Porque Mas não usado? Eu não sabia. ele falou, eu só tenho um chip aqui, mas já está cadastrado. Ah, não tem problema. vou E onde utilizar. está esse telefone? Ué, Eu não tenho o mais. senhor usou. Ela Não ligou. tenho mais. Mas o senhor usou esse telefone? Posso ter usado. Se foi esse número aí, eu posso ter realmente. Não, for não. Eu não sabia nem Vou mostrar pro senhor. É. Os telefones que eu gravo. É. Os telefones que eu gravo. Os meus. Certo. Eu uso meu Então, o senhor não grava escritório. nenhum, Eu passo o senhor para não lembra nenhum que eu lhe cliente. perguntei. Eu te passei aí. Tá. Nos depoimentos Tá. anteriores. Tá bom. Eu já passei Tá. todos os depoimentos. Os meus números de telefone. Esse número o senhor Esses passou. são os números que eu gravo que eu passo Esse. para os meus clientes. E esse? Tá? Agora, o número que eu não passo para O senhor cliente. o senhor comprou e na Oi? E o Eu chip- não sei se é esse número, Ué. mas é o que eu estou falando. Tá? Tem a ligação. Se eu estou falando que é minha, eu não sei se é minha. Mas tem. Dá para perceber que Misael está muito desconfortável em dar o depoimento na delegacia e não conseguia responder às perguntas com precisão e tranquilidade. Não, primeiramente, o que eu faço? A moça, a doutora Mércia, falecida, que ele veio a matá-la, jovem, advogada, dinâmica, ele era namorado dela. Quando foi renovar o seguro, ela que renovou o seguro do carro dele e ela colocou o rastreador. Olha o destino. Esse carro só teve rastreador porque ela que instalou o rastreador, porque a companhia de seguro exigiu que esse carro, para fazer um seguro mais barato, teria que colocar o rastreador. Ele não sabia que o carro tinha rastreador. Ele não sabia. Tanto é que ele só soube do rastreador o dia que eu fiz todas essas perguntas para ele, carro que você tinha, que ele foi arrogante, foi um pavãozão, porque e dali, imediatamente, o que eu fiz? Eu perguntei qual era a companhia de seguro que ele tinha, me lembro que era Porto Seguro. E como eu tinha muito conhecimento da Porto Seguro, né, são polícias que trabalham lá, as pessoas, e tem informações, a gente precisa toda hora, principalmente na delegacia de desaparecidos, a gente precisa de algumas informações, e eu liguei e dei o chassi do carro, a placa do carro, e ele tinha seguro da Porto Seguro. Com esse seguro em mãos, imediatamente, passados 10 minutos, já me ligou um colega, delegado de polícia, amigo meu, e falou: Olim, esse carro tem rastreador. Ali ele estava enforcado. A partir do momento que nós pegamos o rastreador, aí o que eu fiz? Eu peguei um policial que trabalhava no DEIT, pedi emprestado para que ele anti-sequestro, que ele trabalhou comigo muito tempo no anti-sequestro, para que ele viesse a nos ajudar nessa investigação. Porque, só para você ter uma noção, ele é campeão brasileiro de xadrezes, campeão brasileiro de polícias. Então ele chegou até a participar de mundial de xadrez polícia. Então, um cara muito inteligente. Aí, quando a gente levantou o rastreador, que eu dei para ele, e depois que nós pegamos os telefones deles, todas as 6 linhas de telefone, 5 linhas de telefone que ele apresentou, depois a gente descobriu uma sexta, nós começamos a levantar 60 dias antes do fato dela ter sumido, para ver todo o que ele fazia, e a gente começou a montar, como ele era um bom jogador de xadrez, ele montou um tabuleiro. Então, ele começou a ir aqui, muito aqui. Por que ia tanto aqui? E a gente foi montando até chegar. Por que ele ia tanto nesse posto de gasolina? Porque era o comparsa dele. Porque ele passava tanto naquela rua, porque aquela rua ele via se ela estava em casa ou não. Quer dizer, tudo dentro do rastreador do automóvel.
No dia do desaparecimento de Mércia, a Polícia Civil descobriu através do GPS do carro de Misael que o carro estava parado por bastante tempo numa determinada rua. E ele disse que estava com uma prostituta dentro do veículo namorando. Tudo isso no dia do desaparecimento de Mércia. O problema é o que o sinal do celular de Misael estava perambulando em outro lugar, enquanto o carro estaria parado. Quantas horas? Me responde isso. Já respondi isso aí. Já? Responde não, pode ser 3 horas e meia. Não sei se foi isso tudo. E o senhor usou o telefone? É o que eu estou falando. Depois que eu percebi, que eu falei para o senhor que foi um período menor. Não precisa ficar nervoso nem ficar. Eu posso até ter ficado, como eu falei, eu posso até ter ficado 3 horas. Como é que o senhor usou? O senhor vai me explicar como é que o senhor pode estar parado no lugar, o senhor vai me desculpar, e o seu telefone está dando ligações fora do lugar quando o senhor estava. Então o senhor vai ter que me explicar. O senhor é operador, eu não vou te explicar. Operadora? Por então, quê? Porque e o Evandro também, próximo ao senhor. Como é que o senhor explica isso? Isso dia 23, me explica. Queria que o senhor explicasse, sabe? Já que o senhor falou tanto na televisão, me explica como o senhor fala na televisão. O senhor também tem falado então, o senhor me explica, por favor. Coloca aqui quem tem que... Casas da avó e da casa, da casa dela, da residência dela. E o senhor e o Evandro, como é que pode? O Evandro também as mesmas ligações dos mesmos lugares, que alguma coisa deve estar acontecendo. Você poderia me explicar? Desconheço. Você desconhece? Desconheço que eu não tive com ele. Então, mas ele usou o telefone, só que ele não usou o telefone. O telefone não dá no local que o senhor ficou falando para nós que ficou parado. O senhor saiu do carro e foi para algum lugar. Como é que o senhor pode explicar isso? Hã? Esse número de telefone também o senhor não tinha informado para a gente tinha, entendeu? E foi o que o senhor usou no dia do crime. Olha, eu nem sei crime. No dia que aconteceu os fatos da Mércia, o senhor é acusado. Aliás, o senhor é suspeito, perdão. Como é que o senhor pode explicar para mim? Alguma coisa aconteceu, não dá para ser. O senhor jogou o senhor deixou o telefone para alguém? Não, o telefone estava consigo. Como é que o senhor foi fazer essas ligações? Fora do carro, esse horário. E está dando herbes em outro lugar. E olha, a herbe não tem. A defesa de Misael, à época, levantou que Mércia estaria sendo ameaçada por um cliente dela de nome Messias. Sim. Inclusive eu recebia muito dossiê, né? Cartas, documentos de pessoas falando, olha, esse aqui que Mércia... Claro que a gente filtrava muita coisa que a gente já observava que não tinha muita pertinência, né? Mas algumas coisas eu achei pertinente. E eu levei na delegacia, entreguei para o delegado Olim. Só que nesse dia ele já estava saindo com inquérito para levar para o juiz com o Misael indiciado praticamente. Então, quer dizer, a polícia não deu muita importância para as provas que a gente levantou. Sim, ela teve clientes que já ameaçaram. O Misael é testemunha disso, né? Eu não estava presente no dia que ela falou isso, mas ele me confirmou isso sim. E eu recebi alguns dossiês de que ela teria sido vítima de um sequestro relâmpago, né? Um assalto que terminou em latrocínio, né? E que as pessoas teriam jogado ela nessa represa, inclusive com fotos de pessoas. As que eu achei pertinente, para não parecer ridículo, né? Levar uma coisa sem pé nem cabeça para a polícia, eu levei. Que se investigasse, pelo menos. Porque não cabe à defesa provar a culpa, a inocência do seu cliente. O ônus da prova é de quem acusa. Então, caberia ao delegado de polícia, à polícia e ao Ministério Público provar. Mas sabe como é que é, né? Se a gente não correr atrás, não tentar também levar algum elemento a favor do nosso cliente, acaba ele ficando como culpado mesmo. Mas olha que interessante. Entretanto, a pasta com os processos que Mércia cuidava para o tal cliente que estaria fazendo as tais ameaças e foi identificado como Messias, foi encontrada. A pasta desses processos foi encontrada na tarde do dia 16 de junho de 2010 pela irmã da vítima, Cláudia Nakashima. E de acordo com o advogado da família de Mércia, o doutor Alexandre de Sá Domingues, o cliente não teria nenhum motivo para fazer ameaças. Em dado momento, Misael, extremamente tenso no interrogatório, chama o delegado Olim de incompetente. Aí é natural, né? Eu sou incompetente, viu? O incompetente vai te pôr na cadeia, viu? Pode olhar no meu olho aqui. Vou te colocar na cadeia. Tá? O incompetente vai te colocar na cadeia. Por favor, também vamos Martina, agora só falar isso. Eu não vou falar mais nada disso. O senhor está me ofendendo. O senhor está me ofendendo. Ela me apresentou 5 versões reais.
Doutor João, eu não mudei nenhuma coisa. eu já vou falar nervoso, porque o senhor me chama de grau. Não foi você eu que chamei. Aqui, ó, o senhor me respeita, deixa eu falar. E eu estou me tratando com o senhor me trata igual. Peraí, o senhor também. O advogado de Misael, o Dr. Samir Haddad Júnior, resolve levantar e falar para todos que estavam na sala. Eu quero esclarecer isso na frente de todos os policiais. Aquele negócio que colocaram lá, Samir Haddad Júnior falou que por isso eu só tenho rato malandro, é mentira, eu não falei aqui pro jornalista. O cara pôs na minha boca, eu juro que era minha filha que me falou. Aliás, eu só tenho dado entrevista elogiando a polícia de São Paulo. Eu não vou falar mais nada aqui. Porque eu falo abaixo, eu falo na sua cara. Desculpa, gente. O clima esquentou na sala do delegado Olim e o suspeito Misael resolve não falar mais nada naquele interrogatório. Eu não vou falar mais nada aqui. Porque eu falo abaixo, eu falo na sua cara. Desculpa, gente. Eu falo abaixo, viu? Faça a vontade, doutor. Fala pro seu cliente, fala abaixo, ele tá na casa dele, viu? Que o senhor fala de acordo com não é sua casa nenhuma. Que o senhor não manda. O que o senhor tem mais a dizer? Nada. O senhor não tem Pra nada? você não, só juiz agora. O senhor não tem mais nada? O advogado de Misael, Dr. Samir Haddad Júnior, tenta acalmar os ânimos. Vamos voltar ao normal. Não tem mais o que explicar as ligações, ele não tem como explicar que ele ficou o dia inteiro falando com o senhor Evandro, ele não quer educar, ele não quer explicar. Ele vai continuar falando? Vai demonstrar. Continua falando. Se você não quiser mais perguntar, tudo bem. Mas o que o senhor tem mais para falar? Responde, Zé. Eu gostaria que o senhor me explicasse como é que o senhor fez. Quantas ligações no dia que ele fez? Vamos fechar o trabalho. 16 ligações desse telefone. Quero deixar bem claro que nós não tínhamos e descobrimos. O senhor não passou para nós. Dá para o senhor explicar? Porque... Nesse dia, eu tentei levar aquele interrogatório do Misael de uma forma pacífica, né? Mas ele estava muito nervoso, percebendo que estavam querendo acusá-lo, né? E a gente controlou como pôde, né? Mas eu sempre prestigiei o trabalho da polícia. Inclusive, naquele dia, eu falei para o Misael que o delegado estava fazendo o trabalho dele, a função dele, mas não era eu que estava sendo acusado de crime. Então, eu entendo a revolta do Misael, inclusive com o tapa na mesa, né? Famoso, né? Tanto que o delegado Olim não tomou nenhuma providência porque ele sentiu o teor emocional disso. Não foi um desrespeito à polícia que o Misael fez isso. Foi um desabafo por tudo que estava acontecendo com ele. Não foi um desrespeito com o delegado que eu estava interrogando, nem com aqueles policiais que estavam lá. O promotor de justiça estava presente, também não pediu nenhuma providência. Né? Por que não prenderam ele por desacato, então, alguma coisa assim? Porque não era o contexto, não foi esse o contexto. Foi a revolta de uma pessoa. Veja bem, tem um promotor de justiça, Edilson Mogenot Bonfim, que no livro dele, um grande livro, inclusive, chamado Do Inquérito ao Plenário, um promotor muito duro com a criminalidade, né? De linha dura. Ele fala que o inocente, ele bate na mesa, ele rola no chão, ele grita quando ele é inocente. Ele não, o culpado, sim, que responde tudo em paz, tudo calmo, né? Como se nada tivesse acontecido. Porque no íntimo do culpado, ele sabe que foi ele. Então, ele não consegue, por mais artista que seja, passar aquela revolta. E o Misael, nesse dia, foi o desabafo total de uma pessoa inocente, que não estava admitindo aquela pressão em cima dele. Esse celular de quem? Esse celular da sua filha? E várias perguntas, uma em cima da outra, uma pressão muito grande, entendeu? Uma pessoa que já não estava nem dormindo direito com tudo aquilo, o medo de ser preso, né? Isso aí mexe com qualquer um, né? Então, o delegado entendeu aquele dia que foi isso. E depois o interrogatório terminou, né? Ele respondeu todas as perguntas e passou para outra fase. Inocente, sem dúvida nenhuma. Ele chegou para mim, a primeira coisa que ele falou é que ele não tinha cometido nenhum crime, ainda mais contra uma pessoa que ele gostava tanto. Olha, a verdade é uma só. Misael não conseguia explicar o motivo de ter falado tanto com o outro suspeito de novo, Evandro, pelo celular, no dia em que Mércia desapareceu após sair da casa de sua avó. O senhor então não tem como explicar essas 17 né, ligações? 16 ligações para o Evandro no dia 23. Que tanto o senhor falou com ele? Dia 23 foi um domingo, dia que a Mércia sumiu. Esse número de ligações. Já falei. Não sei se é esse que é o meu, mas se está aí as ligações para minha filha e o Mércia ligava para mim, é esse. Esse telefone era seu. E o senhor, na hora que comprou, o senhor não. Só para acabar. O senhor, quando comprou, o senhor sabia que já tinha outro chip no nome de outra pessoa e o senhor continuou usando normalmente. Ele é cadastrado. Não, cadastrado de outra pessoa e o senhor continua usando. Certo? Agora eu lhe pergunto, esse telefone
como não foi apresentado aqui, foi o telefone que o senhor usou em todas as coisas que o senhor queria falar que a polícia não soubesse. Então o senhor já premeditou tudo o que o senhor fez. O senhor que está falando. Eu estou falando porque eu investiguei. Então eu queria que o senhor me desse... Aí ali, conversando com algumas pessoas de Nazaré, falaram que ele era muito amigo do Evandro. Que o Evandro estava sempre com ele. Aí nós começamos a levantar, quem que é o Evandro? O Evandro era o que fazia os bicos todos para ele, recebia o dinheiro para ele. O Evandro trabalhava nesse posto de gasolina, um posto que nós fomos lá, ele ia... O carro dele aparece muitas vezes indo lá. Ele tentou sequestrar bem antes, que não deu certo. Teve um dia até que eles foram para o motel e depois saíram do motel, passando naquele dia, ele liga para ele, alguma coisa houve e depois mostra ele deixando ela em casa, ela subindo no elevador e não fez nada. Na outra semana que ele matou, que sumiu com ela. E matou. Então, o que nós temos? O Evandro, que ele ia no posto, ele não parava o carro dentro do posto, parava na calçada, porque a câmera do posto não pegava ele. Então ele ia lá, conversava com o Evandro, então ele marcou todo o plano, ele buscá-lo lá onde ele largou o carro, que era naquele hospital, depois acompanhou ele até perto de onde ele marcou com ela, que ela sai da casa da avó e pega o carro dela mesmo e vai com ele para lá. Você fala, pô, mas ali é para aquele lugar? Aquele lugar é um lugar que você não vai lá para... É um lugar de sítios, tem uma represa muito bonita de dia, à noite dá medo. Mas eles iam namorar direto lá, iam lá ver o luar, ver não sei o quê, porque onde ele descia, quem conhece. Tem um mataburro, você descia lá embaixo, ficava na represa uma escuridão. E lá eles foram, e foi lá que ele ia matar. Eles foram várias vezes lá, entendeu? Então o Evandro, nessa participação toda de levá-lo, depois foi buscá-lo lá, O porquê que a gente sabe que ele foi buscá-lo? Porque na hora ele conta que depois que eu prendi ele, que eu peguei ele em Sergipe, lá ele contou, que depois aqui ele chegou já com o advogado e mudou tudo, que foi forçado ele a falar, mas é mentira. Ele sai com o senhor Misael, tipo 10 para as 9 da noite, que ele jogou ela ali 15 para as 9, por aí, 9 horas ele sai naquelas estradinhas que são só sítios, não tem ninguém à noite ali, só quem tem sítio. E teve um acidente aquele dia, que um cara saiu com uma moto de uma saidinha e bateu num carro que estava passando um Uni, o cara foi socorrido, estava SAMU, tinha polícia militar. Tanto é que quando ele viu a polícia militar, ele ficou assustado. Ele falou, não, vai, estava com 2 armas. Essas armas nós nunca as achamos. Achamos umas que ele apresentou as que ele tinha, mas essas armas que ele atirou nela, nunca achamos. Aí ele falou, não, vai. Então o Evandro conta, bate mais ou menos o horário, aí a gente levanta o BO, levanta que realmente teve esse acidente, quer dizer, foi tudo também para mostrar cada vez mais ele na cena do crime. E a gente pega e começa a investigar o Evandro. O Evandro, logo depois que achou o corpo, o que ele fez? Ele sumiu para Sergipe. O delegado Olim mostra que a narrativa de Misael era mentirosa, tendo em vista o levantamento que ele fez das tais herbes, que são, na verdade, as antenas das empresas de telefonia celular, que apontam a região que o usuário está quando usa o aparelho celular. É um trabalho... O seu carro estava parado, o senhor está na região que foi lá. Isso aí só... Se você sabe, vocês... Mas então, se bateu todas as áreas, essa herbe o senhor estava com a Mércia, o senhor estava com a Mércia Montel, o senhor concorda? O senhor usou o telefone e ligou para o senhor Evandro. E agora o senhor depois deixou o seu carro 3 horas e meia, e o senhor faz ligações na região da casa dela e aí já não bate a herbe? Me explica como é que o senhor estava lá e no mesmo lugar com a mulher. Como é que pode o senhor estar próximo à casa dela e o Evandro está próximo à casa do pai? E o senhor... O que é importante é que no local em que ele estava parado no carro, as herbes estão sendo alternadas, o que nos mostra que ele estava em movimento. Movimento, ele estava parado. Como se o telefone estivesse andando. É isso aí. É isso que eu quero que ele explique, ele não consegue explicar. Já respondeu, o senhor ficou com a moça lá. E no dia 10 de junho de 2010, guarda bem essa data, por meio de uma denúncia anônima, feita diretamente à família da vítima, a família de Mércia, o carro da advogada, um Honda Fit prata, foi encontrado na represa da cidade de Nazaré Paulista. Continuou na investigação, o pai dela, também muito conhecido lá, cortava o cabelo num barbeiro lá em Guarulhos. Esse barbeiro, cortando o cabelo dele, falou, olha, tem um mecânico aqui perto que viu um carro ser empurrado
e jogado em Nazaré Paulista, lá na represa. Aí, tem um pescador aqui, que ele é mecânico, mas ele estava pescando. Falei, irmão, tudo bem, vamos investigar, mas isso é casa de pescador, viu? Quer dizer, eu falei, vamos então ver o dia, o local e vamos lá. Primeiro, para eu poder começar a trabalhar, não é que nem você que pega o cara e vai lá. Eu tenho que ouvi-lo e aí a gente vai atrás. Só que esse pescador estava se escondendo, porque acho que ele estava lá, além de pescar, não sei com quem ele estava, e não queria que a família soubesse. Então ele não queria se apresentar. Depois ele foi obrigado, fui buscá-lo. Coloquei como protegida. Porque eu tinha que pôr no papel para começar a pedir bombeiro. Não é assim, para mim, é diferente. Não. Ele, como tinha amizade nos bombeiros, o pai dele, que é um cara muito querido na cidade, foi lá, pegou lá um capitão da Polícia Militar, bombeiro, vamos lá na Nazaré Paulista, que eu acho que a minha filha está lá. E foram para lá antes de me avisar. Quer dizer, tudo que eu ia fazer dentro, que tem que ser feito para eu poder pedir um requerimento, eu não ia pegar um bombeiro para ir lá assim, eu ia pôr no papel, eu queria ouvir o cara, ouvir a história direitinho. Bom, não deu tempo. Eu ouço uma ligação, ó, nós estamos indo lá com o bombeiro em Nazaré. Falei, mas cadê o pescador e o mecânico para eu poder ouvi-lo? Para eu poder colocar no papel e pedir para mandar um ofício para que a Polícia Militar vá lá, nós vamos lá, vamos levar perícia, vamos levar tudo, vamos fazer um negócio como a lei determina. Bom, nada feito, foram para lá, aí eu saio daqui de São Paulo e vou. No caminho, aí o bombeiro desceu desde manhã, foram descendo, nada de carro. Bate daqui, bate aqui, lá é uma água muito turva, muito escura. Quando estava para acabar, que eles subiram, falaram, ó, não tem carro nenhum aqui, e nós vamos parar, não tem mais jeito, está ficando escuro, está ficando... fica mais difícil, acho que o tempo não estava tão claro, agora eu já não me recordo bem, mas foi na parte da tarde que acharam o corpo. Ele desceu a última vez. Ah, desce mais uma vez, segundo o pai dela falou. Quando desceu, ele bateu com a mão num carro. No que ele bateu com a mão no carro, ele subiu e falou, ó, tem um carro aqui. Aí põe o guincho, põe aquelas coisas todas. Tanto é que você vê que o capô foi... A capota estava toda amassada, é que os bombeiros foram jogando um sistema que eles têm para bater, para ver se era carro mesmo. Foi batendo para ouvir o barulho. Então amassou. Puxa o carro, janela aberta, é o carro dela. Ela não mais dá. Nessa de levantar o carro, puxar o carro, ela estava sentadinha. Ela só não estava na direção porque o vidro estava aberto. Se o vidro tivesse fechado, ela ia sair dentro do carro, sentadinha. Ela sai pela janela, vai por debaixo da água e vai para o outro lado da represa, que é no outro dia que se acha o corpo, que é outro pescador que viu o corpo boiando. Levanta o que sobe, é o carro dela e cadê ela? Aí eu vou para lá. Aí tem uma cena dele lá, de joelho na represa, o carro lá, e abre e vê que o carro é dela, porque tinha um colchão lá atrás, quando eles viajavam para a praia, sempre levavam um colchão para poder mais gente, quer dizer, tinha uma casa não sei aonde, bom. Aí acha-se o carro e o corpo. Aí o corpo no outro dia foi achado porque durante esse movimento dos bombeiros, o corpo saiu do carro e foi achado no outro dia. Então foi aí que se achou o corpo, aí começou a pesado em cima, já tínhamos um corpo, tinha uma investigação suspeita do senhor Misael, e até então o Evandro, naquele dia que a gente começou a saber que existia mais um, que era o Evandro. E aí nós fomos para cima. Rapidamente, a perícia técnica da polícia entrou em ação para analisar o carro de Mércia que foi retirado de dentro da represa de Nazaré Paulista. Peritos encontraram provas de disparos de arma de fogo dentro do carro de Mércia. Até projétil que atingiu Mércia Nakashima foi localizado dentro do automóvel da vítima. Fragmentos de dentes da vítima foram encontrados dentro do carro dela que estava submerso, sendo que posteriormente o laudo necroscópico revelou que Mércia recebeu um tiro na região da boca. Na blusa que Mércia Nakashima usava, a perícia levantou sinal provavelmente feito em razão de disparo de arma de fogo. O corpo da advogada Mércia Nakashima
foi enterrado por volta das 11h20 da manhã do sábado, dia 12 de junho de 2010, e foi sob forte emoção e gritos de pessoas pedindo justiça no cemitério São João Batista, no centro da cidade de Guarulhos. Cerca de 500 pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Então, a Mércia, ela foi... Porque se vê a crueldade foi tão grande dele, porque ainda eu falei para ele, ele ficou meio assim, ele deu os tiros nela, eu falei, você até é ruim de tiro, porque você deu um tiro, acertou no braço, e você não deu um tiro fatal nela. Eu sou bom de tiro, porque ele tinha um defeito, ele foi reformado da Polícia Militar, porque ele tomou um choque, perdeu os dedos da mão e um dedo do pé. Então ele foi aposentado. Fiz isso para mexer com ele, né? Que na verdade ele deu os 2 tiros nela, ela não morreu. Se ela tivesse condições de soubesse nadar, que ela não sabia, ela teria saído do carro, que quando ele jogou na água, ela morreu, ela acordou. Ela teria saído e subido. Só que, pelo menos é o que eu entendi, porque o tiro que ele deu um tiro no rosto dela, né, que pega o queixo dela, e o outro tiro e passa na roupa dela e passa pelo braço. Mas não, ela morreu afogada. Conforme as investigações continuavam, testemunhas disseram ter visto Misael conversando dias antes do crime com o vigia Evandro Bezerra da Silva. Evandro abandonou o trabalho depois do carro ser retirado da represa. O que aconteceu? Acharam o carro lá na represa, o Evandro sumiu. É óbvio que o delegado Olim começou a achar aquilo suspeito. Evandro, então, passou a ser considerado igualmente suspeito e teve sim a prisão preventiva decretada em 25 de junho daquele ano. Evandro foi preso dia 9 de julho de 2010 em Aracaju, capital de Sergipe. Ele sai de Guarulhos e vai embora. Mas ele foi solto, acredite se quiser, no mesmo dia não, no mês seguinte, 9 de agosto, ele foi solto por meio de um habeas corpus. Em depoimento, Evandro disse ao delegado que combinou com Misael de buscá-la na represa de Nazaré Paulista no dia 23 de maio de 2010, o mesmo dia do desaparecimento de Mércia. Mas depois, aí que teve um problema, depois Evandro mudou a versão, negando envolvimento no crime. No entanto, depois de ser preso em 2012, ele contou novamente à polícia a mesma história, confessando a sua participação. Cansado, respirando forte, alguma coisa assim? Estava cansado, porque era uma subida, né? Ele só estava pasmo e falou assim, me leva rápido, eu vou para casa tomar um banho, pegar meu carro. Em 27 de julho, a Polícia Civil conclui o inquérito policial e pede a prisão do ex de Mércia Nakashima. No começo de agosto, o promotor do caso, Dr. Rodrigo Merli Antunes, denuncia Misael e Evandro à justiça pela morte de Mércia Nakashima. A promotoria também pediu a prisão dos 2 acusados. O juiz criminal Leandro Cano aceitou a denúncia e decretou a prisão de Misael. Porém, em 5 de agosto de 2010, através de um habeas corpus, a justiça revogou a decisão, entendendo que Misael deveria responder o processo em liberdade. O vigia Evandro obteve o mesmo direito e também foi libertado. Agosto e setembro de 2010 foram meses importantes para a investigação no caso Mércia. No dia 11, a Polícia Civil fez a reconstituição do dia em que Mércia desapareceu. Segundo o delegado Antônio de Olim, que coordenou as investigações, a vistoria serviu para reforçar as contradições no depoimento de Misael Bispo. Todas as vezes que ele foi na delegacia, ele sempre foi com o mesmo sapato, sempre com o mesmo sapato. E eu tenho mania de olhar sapato. Eu olho o sapato, ele sempre com aquele sapato. E uns mandados de busca e apreensão que eu pedi na casa dele, que ele ficava foragido quando eu pedi a prisão dele. Eu entrei na casa dele e peguei uma jaqueta que eu vi ele algumas vezes com ela, uma marrom, me lembro bem,
E aquele sapato que estava lá, que ele não estava usando, ele saiu e deixou aquele sapato. E eu peguei o sapato. Esse sapato, mandando tudo para a perícia, inclusive a blusa ele usou no dia que ele matou ela, porque ele deu uns tiros nela, e os 2 tiros, um tiro pega no queixo dela. Então, com o tiro, alguns resquícios de osso ficou na jaqueta dele. A perícia deu. Mas não tão mais importante ainda, o sapato que a gente levou para a perícia, quando ele pega ela, desce, ele dá os 2 tiros nela. Ela não morre com os tiros, ela morre afogada. Por isso não deu ocultação de cadáver. Já subia 4 anos na pena, mas depois acabou subindo. O juiz não deu, doutor Leandro, mas depois no Tribunal de Justiça deram uma levantada na pena dele, que ele recorreu e ele pegou mais 4 anos. Quando ele desce do carro, que ele empurra o carro para jogar na represa de Nazaré Paulista, ele pisa, ele vai com o carro, ele vai empurrando o carro, tanto é que ele vai com o farol aceso do carro, né? E do outro lado tem o tal do pescador que vê ele empurrando, uma escuridão, estava pescando lá à noite, e viu ele empurrando o carro e jogando nas águas profundas de Nazaré Paulista. Quando ele empurrou e jogou o carro, ele entrou com o sapato um pouco na água e pegou uma alga. Ele lavou o sapato quando chegou em São Paulo. Só que essa alga só dá naquela represa. Quando foi mandado para a perícia levantou que aquela alga só dá naquela represa. Então pôs ele na cena do crime com o sapato, fora a blusa, fora a jaqueta. Então ali nós fomos fechando o cerco e cada vez mais do dia do júri, que ele sempre diz que não matou ela, colocando ele na cena do crime. Então, a alga que só dá lá foi uma grande prova de um belo trabalho de perícia feito pela Polícia Científica de São Paulo, que é uma das melhores do mundo. Com os aparelhos que tem, conseguiu levantar e ajudou muito na investigação. Essa evidência, porém, não influenciou na decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em outubro decidiram manter Misael e Evandro livres. A vara do júri de Guarulhos, porém, decretou a prisão preventiva de Misael e de Evandro em dezembro. Os 2 não foram encontrados e tornaram-se foragidos da polícia. A defesa de Misael tentou por diversas vezes em 2011 recorrer da decisão, inclusive foram até o Supremo Tribunal Federal, mas não teve sucesso. Mas presta atenção, em dezembro de 2010, ambos entraram para a lista de procurados da Polícia Civil de São Paulo após a Justiça ter pedido novamente a prisão deles e ter decidido que eles iriam ao júri popular. Após ficar mais de 1 ano foragido, Misael se entregou em 24 de fevereiro no Fórum de Guarulhos. Por ser reformado na Polícia Militar, ele foi levado para a Corregedoria da Corporação e depois ele ficou à disposição da Justiça no Presídio Militar Romão Gomes. Olha, eu sempre falava que ele não estava foragido, ele estava homiciado, né? Inclusive eu ganhei um habeas corpus com ele homiciado, ou seja, o foragido, como termo que diz. Porque a pessoa tem uma questão jurídica que assim, ninguém é obrigado a submeter uma ordem ilegal. Ele não ganhou nem um dia mais de pena por estar foragido, né? Porque ele não era condenado, né? Então ele não era condenado ainda. Ele só tinha medo de ser preso, que é um medo natural, né? Ele tinha medo da própria vida dele, né? Que era um caso de grande repercussão. Aí chegou um momento que ele não aguentou mais ficar foragido. Ele falou, eu prefiro ser preso do que levar essa vida, né? Ele não era um criminoso quanto mais habitual, que, né, ia aproveitar a liberdade o máximo que desse e voltasse para a cadeia também tudo bem. Ele simplesmente não tinha experiência de ser preso na vida dele. E ele resolveu se entregar. E quando ele me falou isso, eu falei, a melhor coisa que você faz, vamos enfrentar a justiça, você tem chance no júri. Por pouco não foi absolvido, né? Foi um júri muito disputado, com uma vitória por maioria, né? Não por unanimidade, né? Ou seja, um voto, né? De diferença que não é aberto, mas a gente participa, sabe, da votação. Então, quer dizer, a justiça pendeu para a condenação dele. Aí ele recorreu, entrou com os recursos. Quando ele viu que tinha que cumprir a pena, ele cumpriu com... Eu digo sempre, né, com galhardia sua pena, né, que não é 8 anos preso, 9, né, como ele ficou 10 anos.
um dia, um mês, um minuto, né? Para quem está preso é assim que se conta. A gente conta em anos, né? Mas para quem está preso é um segundo, né? Aí depois um minuto, depois 1 hora, depois 2 horas, 10 horas, 24 horas, e vai longos anos nisso. Mas, né, teve que cumprir. E em dezembro, a justiça marca o julgamento de Misael. Foi marcado o julgamento para dia 11 de março do ano seguinte. O júri popular foi o primeiro a ser transmitido ao vivo pela televisão, rádio e internet no Brasil, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15 de março de 2013, após 4 dias de júri popular, Misael Bispo de Souza foi condenado à pena de 20 anos de reclusão. Na base em 19 anos de reclusão. Conforme mencionado alhures, se conhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. Olha, dentro do possível, se a gente for analisar, injusta por ele ser inocente, né? Mas foi bem dosada pela condenação que ele teve por ser réu primário. Talvez um pouco elevada, né? A gente chegou a recorrer, porque o juiz condenou por uma coisa que não existe no Brasil, que é o réu mentir, né? Isso aí só existe nos Estados Unidos. E ele deu 1 ano a mais por causa disso que a gente derrubou no tribunal, né? Então, quer dizer, o juiz do sentenciante do júri, um ótimo juiz, inclusive, mas ele errou nisso daí. Agora, quem julgou e decidiu foram os jurados, ele só quantificou a pena, né? Então, assim, mais que isso seria um absurdo, né? Porque hoje um homicídio com uma pessoa comum, né, eu diria assim, que não tem um grande caso de mídia, pega 13, 14 anos, entendeu? 15 no máximo, se tiver qualificadora, né? 2, 3 qualificadoras, 1 ou 2, porque é assim que se faz a dosimetria de uma pena, né? As circunstâncias atenuantes, se é primário, bons antecedentes, nunca cometeu crime, as circunstâncias agravantes, se não cometeu crime com requintes de crueldade, né? Por motivo torpe, né? Por exemplo, porque você é um traficante, alguém quer te denunciar você e você mata, ou alguém quer entrar no seu lugar de traficante, você mata a pessoa, então isso é um típico caso de torpe. Ou um motivo fútil também, né? Por uma besteira, uma bobagem, são coisas que aumentam a pena. Então, por ser, o juiz precisava dar uma pena, né? Vamos dizer assim, para sair da sociedade com certo impacto, né? Então eu acredito que foi até elevada essa pena, né? Eu acho que poderia ser menor a pena, mas enfim, foi o que ficou fixado depois no Tribunal de Justiça. Bem, depois de 11 anos preso, Misael foi beneficiado pela Justiça com a progressão para o regime aberto, para que ele pudesse cumprir o restante da pena em casa. Em 22 de agosto de 2023, Misael foi solto, ou seja, dos 22 anos e 8 meses de pena. Presta atenção, 22 anos e 8 meses, Misael cumpriu menos da metade e ganhou liberdade para voltar a ter uma vida absolutamente normal. Bom, chegamos num momento importante do nosso vídeo que eu gostaria agora de levantar algumas reflexões para saber a sua opinião aqui embaixo, ó, nos comentários. O que leva o homem a matar a mulher que diz que ama? Por que muitos homens não conseguem aceitar o não da mulher e partem para a violência extrema? É difícil para a mulher perceber que está correndo risco de vida num relacionamento? Qual a sua opinião? Por que tantas mulheres não conseguem largar homens abusivos e agressivos? Qual a sua opinião? A pena que homens recebem em média de 20 anos por matar uma mulher, você acha muito branda? Você acha a pena correta ou deveria ser bem maior? Qual a pena merece uma pessoa que tira a vida de outra? Bom, olha, eu gostaria muito, gostaria mesmo de saber a sua opinião aqui nos comentários sobre essas reflexões e perguntas que eu fiz. E já aproveita e se inscreva agora, no canal Na Cena do Crime, dá like, ativa o sininho de notificação, compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você conhece e que você sabe que gostam de curtir vídeos policiais e histórias policiais reais, contadas com riqueza de detalhes.